você já parou para pensar em enxergar a cultura pop com a lente das escrituras? Interessante, né? E é essa a proposta do Clube do Livro de hoje, para que você entenda melhor sobre tudo isso que a gente tem vivido hoje em dia, sobre essas tecnologias, sobre a inovação, sobre arte, e tudo isso nós vamos ter agora, aqui no Clube do Livro. Bom, eu já quero convidar você a se sentir em casa, porque o Clube do Livro é um lar, é uma sala de estar em que a gente conversa, bate papo sobre boa teologia e com certeza vai ser muito bom, inclusive para você que gosta de cultura pop, de filmes, de heróis, enfim, hoje está cheio de surpresas, cheio de novidades e uma dessas novidades eu vou revelar agora. Estamos com o autor do livro e com o pai do autor para conversar conosco. Apesar de ser um clube do livro diferente, né, por ser remoto, a gente está aqui compartilhando sobre o evangelho, sobre boa literatura, sobre coisas que vão nos edificar. Então, já se sinta em casa, já se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as nossas novidades. Quem sabe a próxima literatura que terá aqui no Clube do Livro, na verdade? Tem livro de tudo, tem aconselhamento bíblico, tem teologia geek, tem Nárnia, tem ficção, tem fantasia, tem tudo aqui. Então, com certeza, você vai ser surpreso com os livros que aparecem por aqui. E eu quero já falar sobre os nossos convidados de hoje, porque já é mais uma novidade que eu prometi. Teremos 2 convidados. O pastor Fernando Souza, que é casado com a Miriam, tem 2 filhos, que é a Fernanda e o Davi, é pastor na Igreja Batista Cachoeirinha, em Manaus, e fundador da ABCB, aqui no Brasil, né? A ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, doutorando pelo CPAJ, né? O centro do Angel Jumper. E com ele, o seu filho, Davi Fernando Souza, que é fã de Star Wars, é estudante, é um jovem estreante autor e foi grandemente influenciado por sua família. E por isso ele gosta de filmes e séries e vocês vão reparar muito bem nisso hoje. Juntamente com seus pais e irmã, Davi aprendeu a desfrutar da cultura pop de uma forma saudável, familiar e cristã. Ele nasceu em 2004 e conheceu Cristo ainda bem jovem. Fundador e administrador do perfil Teologia Geek nas redes sociais. É o lugar onde ele publica as reflexões sobre cultura pop, citações de livros, teologia e cinema, fé cristã, mundo nerd, enfim. Tem muita coisa lá, então já te convido a seguir no Instagram Teologia Geek, que você vai ser muito, muito bem edificado através da cultura pop, mas com a visão bíblica sobre tudo isso. E eu já quero convidar aqui os nossos convidados a entrarem aqui, já que a gente tem esse suspense agora no remoto. Um prazer tê-los conosco. É um prazer poder estar com você, Letícia, participando aqui do Clube do Livro e todos aqueles que estão nos acompanhando. É realmente uma grande alegria para nós poder ter esse papo aqui, falando sobre literatura, especialmente do livro Teologia Geek. E eu fico muito feliz, porque eu estou aqui com meu filho, né? Então, isso traz uma felicidade a mais para esse nosso tempo aqui. Boa tarde, é um privilégio poder estar aqui. E se ele tá feliz por estar com o filho, eu estou feliz por estar com meu pai também. Ai, que graça! Não, isso é muito legal, porque aqui no Clube do Livro, a gente sempre fala disso, né? Sobre o incentivo familiar na literatura, sobre ter essa cultura dentro de casa, de ler livros, de compartilhar juntos. E aí eu já quero fazer a primeira pergunta para vocês. Eu estou vendo aí que vocês dizem que estão no gabinete da igreja, né? Vários livros. Como que foi essa questão da literatura dentro de casa? Já que estamos em família aqui, como que foi essa influência, por exemplo, para o Davi, em relação ao pai? Como que é ter um filho escritor agora? Não, eu cresci, né, vendo meu pai cercado de livros. Ele sempre teve muitos livros por conta dos estudos, né, preparando o sermão. Então, sempre que a gente, em casa mesmo, ele já tinha muitos livros no gabinete da igreja. E minha irmã também gosta muito de livro, então eu tinha 2 referências em casa sempre que gostavam muito de ler. E, então, desde pequeno, eu tive esse incentivo. E também, algo que marcou muito minha vida foi quando eu estava no 4º e 5º ano,
minha professora Catarine Jordão, ela gosta muito de livros, né? E várias conversas com ela sobre C.S. Lewis, Tolkien, Senhor dos Anéis é uma paixão, né? E até quando eu tive o privilégio de ver no cinema o Hobbit, aí eu quis logo ler os livros, porque eu não aguentava esperar lançar o filme. Que legal. Sim, essa é a nossa cultura assim, de literatura. Eles sabem que não só os livros de estudos, mas nas nossas férias, eu sempre saí de férias com livros. E eles viam isso, né? Quando a gente ia para a praia, por exemplo, então eu gostava da praia pelo seguinte, porque eles podiam brincar na areia, brincar na água, eu ia lá de vez em quando, mas eu estava terminando um livro. E então essa cultura de literatura foi uma bênção que Deus nos deu, e como o Davi mencionou, ele e a Fernanda seguiram bem cedo pela leitura, pelo caminho da leitura, e têm tido boas experiências com diversos autores, com um bom passatempo, uma maneira de crescer culturalmente muito agradável. E eu achei muito legal isso, né, de ter o pai como exemplo e ver esse caminho dos filhos, né, não só lendo, mas agora escrevendo livros, deve ser algo muito gratificante, né? E, pastor, agora uma pergunta específica para você. Como que foi essa criação para que tanto a Fê e o Davi pudessem ler livros não cristãos, né? Livros seculares, enfim, e aproveitarem dessa cultura pop, né, que a gente chama hoje em dia, de forma saudável. Como que foi a educação aí em casa? De certa forma, foi algo até um pouco natural. Por quê? Primeiro porque eu não lia quase nada. Eu terminei meu ensino médio, na época o segundo grau, né, como o pessoal chamava, tal, colegial, tendo lido 2 livros e tendo abandonado a leitura de um. Eu li 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne, A Revolta dos Bichos, e abandonei As Memórias Póstumas de um Sargento de Milícia, alguma coisa assim. E aquilo foi pesado demais para quando eu tinha 11 anos de idade, mas, assim, difícil de ler, né? Mas com a vida de seminário, a nossa vida muda. Até falo assim para os pastores e seminaristas, quem entra no ministério vai ter que amar a leitura. E aí, então, foi nesse clima de ler para preparar aulas, sermões, fazer pesquisas, trabalhos, que eu fui também me interessando por uma leitura diversificada. E eles, então, pequenos, eles não iam ler teologia de Luiz Berkoff, né? Eles não iam ler Institutos de Calvino. E eles começaram a ler. E a visualização, né, a observação, criança observando o pai, eu lembro da Fernanda, bem pequenininha, ela colocava um óculos de brinquedo, colocava assim nos olhos, né? E pegava os livros sem saber ler e ficava fazendo assim, né? Então, aquilo foi dando incentivo para a leitura. E depois a gente vê, por exemplo, o Davi lendo Hobbit com 9, 10 anos de idade, e C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Então, isso foi assim meio que natural. O clima de casa foi levando ao interesse de leitura. E isso foi muito bom, né? Traz uma alegria grande para nós de vê-los fazendo as leituras, e também aproveitávamos muito os comentários, né? Fazia a leitura e entendi isso aqui, eu achei isso interessante. Então isso gerava conversas familiares bem agradáveis também. Foi muito bom ver isso. E a gente tem um lema aqui no Clube do Livro que é a frase do C.S. Lewis, né? Nós lemos para sabermos que não estamos sozinhos. Então, saber que é um ambiente familiar, saber que é um ambiente que você conversa depois sobre aquilo, é muito legal, né? Porque gera um relacionamento mais profundo entre pais, entre filhos e até com os cônjuges, né? E, Davi, já quero fazer outra pergunta para você. Eu tô curiosa, realmente, eu tô curiosa para saber todo esse processo da escrita e como que surgiu essa ideia do Teologia Geek. A gente já percebeu que você tem uma estrutura familiar que já influenciou bastante você, né, nesse processo de escrita, no processo de aprender sobre isso. Mas por que você escolheu esse tema? Por que a Teologia Geek? Porque você gosta, enfim, como que foi esse processo criativo?
Desde que eu era pequeno, né, a gente saía do cinema, meu pai e minha mãe já faziam uns comentários ilustrando verdades bíblicas com a atitude de alguns personagens, e, assim, faz parte da minha criação, eu gosto muito mesmo, e foi nesse período de pandemia, conversando com a minha irmã, ela me deu a ideia, né? Davi, você gosta tanto aí de filmes, séries, conhece tantas frases de cor aí, por que você não começa a escrever alguns devocionais, né, essas reflexões bíblicas, usando as frases de ilustração? Aí eu comecei postando no meu perfil mesmo, aí eu percebi que aquilo o pessoal gostava e que, para minha surpresa, né, não era um hábito de todo mundo, era algo exclusivo da minha família. Aí, a partir de então, eu comecei a valorizar isso muito mais e comecei a postar mais, amigos foram incentivando, até que surgiu a página mesmo, né, Teologia Geek. E eu achei interessante porque a página mesmo é muito chamativa, né? As artes que você coloca, as frases. Até eu vi lá coisas do Chaves, por exemplo, que eu assistia quando eu era pequena. Então já é um desafio aí para você, telespectador. Já entre aí no seu Instagram, segue o Teologia Geek, que com certeza vai te edificar, vai ser muito bom. E falando aqui pessoalmente, Letícia, né? Eu sempre tive essa mania, né? Principalmente depois de fazer teologia, a gente fica encucado, né? Tudo a gente quer ver teologia. E aí, quando eu saía do cinema, eu sempre conversava com os meus pais, com meu pai, né? Exclusivamente sobre isso, sobre o que falar a respeito desse filme, né? O que ele trata, qual a cosmovisão desse filme. E muda a percepção que a gente tem de mundo, né? A gente não fica encucado de não posso assistir nada secular, né? Porque a gente não separa o sagrado e o profano, enfim. Mas a gente começa a ter um olhar mais claro sobre as coisas, um olhar real sobre as coisas, né? O que o mundo está querendo me ensinar e o que eu preciso aprender a respeito disso tudo, né? Como que é importante a gente ter essa maturidade para lidar com a arte, né? A arte é muito importante, a gente vive com ela, né? O tempo inteiro a gente está em busca de arte, de entretenimento, mas é saber o que vai ser edificante para nós e como que a gente pode usá-la a nosso favor, né? E eu já quero parabenizar você por essa atitude. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor Alexandre Antunes. Ele é criador do canal Teoria da Inspiração e ele também fala sobre teologia geek, né? Ele fala sobre cultura pop, enfim. E aí ele estava falando exatamente disso, a gente tem que usar o conteúdo que Deus nos dá, esses talentos, todo esse conteúdo, todo esse talento para a glória dele. Então, se você tem boca, se você tem uma forma de expor isso, exponha, usa a internet, usa livros, empenhe-se para que o evangelho seja pregado e que as pessoas se interessem mesmo por um conteúdo tão bom. E quero fazer mais uma pergunta aqui para o pastor. Como que foi essa recepção dessa ideia para a família? A Fê que deu a ideia para o Davi. Eu falo Fê como se eu conhecesse, a Fernanda já é minha amiga. Já. Deu a ideia para o Davi. Davi é um nome difícil de dar apelido aqui em São Paulo, né? Que fica Dá. Mas ela deu essa ideia para o Davi. E como que o Senhor recebeu essa ideia, né? Como os pais receberam essa ideia? Recebemos com uma notícia muito interessante, porque foi uma forma de notar a autonomia dele quanto às suas reflexões bíblicas diárias. Nós sempre perguntávamos, né, como é que ele estava com leitura bíblica e tudo, e cobrando, estando ali juntos na prestação de contas, e aí foi surgindo essa ideia, e dessa maneira ele foi criando suas próprias devocionais. Então isso foi muito interessante. E como surgiu nesse período de pandemia, especialmente no começo da pandemia ano passado, a ideia, então nós fazíamos uma caminhada ali próximo da nossa casa, que era lá em Tupã, né, no interior de São Paulo, e nós saímos por cerca de 40, 50 minutos, estávamos conversando sobre as ideias. Então
pai, olha, eu estou pensando em falar sobre esse personagem, tudo assim e tal. E a gente ia conversando e aquilo foi trazendo ótimas oportunidades de pensar verdades bíblicas a partir da cultura pop, né? Então foi uma boa recepção, nós vimos que ele criou o perfil e aí que incentivou, ele conseguiu agregar jovens ali do seu grupo lá da igreja, que começaram a auxiliá-lo com as produções de pequenos vídeos, com imagens. Então nós vimos que não era só o Davi fazendo, mas tinha uma equipe que estava por trás, toda envolvida. E nós ficamos muito felizes, porque notamos como que uma ideia até simples estava alcançando tantos jovens para ter essa mobilização para essa produção de conteúdo para edificação de vidas, né? Então foi uma alegria muito grande. Então, para mim, para a Miriam, para a Fernanda, enfim, a família toda se alegrou demais com a página e mais ainda quando o livro foi lançado. O livro foi lançado, então, agora, né, no mês de maio, e nós recebemos aqui no finalzinho de maio em Manaus, porque Manaus é tão distante, referência, né, para quem já assistiu Shrek. E quando chegou aqui, vimos ele conosco, foi muito bom, uma alegria maravilhosa. Nós louvamos a Deus pelo que ele permitiu ser produzido. Muito bom. E Davi, como que foi essa experiência de escrever, né? Você já estava habituado a escrever, como que surgiram as ideias, como que você estruturou o livro? São devocionais, né? E pensar em cada personagem teve que ter uma pesquisa aí, né? Conta como que foi um pouquinho. Eu já tinha, assim, um histórico de filmes já, né? De algumas reflexões que a gente sempre comentava. E essas caminhadas foram muito produtivas, foram muitas conversas. Mas o que eu foquei em fazer no texto foi focar mesmo na reflexão bíblica, né? Nas verdades bíblicas mesmo, que é o que importa e que a gente sempre tenta enfatizar lá na página. A frase, o personagem é apenas ilustração, e a gente sempre deixa claro que a gente não, com a utilização de uma frase específica, a gente não está aprovando todo o conteúdo da produção, é apenas uma ilustração. Mas o que eu tentei fazer no texto é deixar claro isso e mostrar que, mesmo em pequenas atitudes de personagens, a gente pode tirar muitas verdades bíblicas e exemplos, né? Até, por exemplo, dando falando de uma devocional aqui, da Era do Gelo lá, o esquilo lá, o Scrat, que ele sempre está atrás da avelã, aquela cobiça dele, né? Sempre acaba causando efeitos gigantescos no planeta lá, e basicamente, né, todo o filme da Era do Gelo é fruto de alguma coisa que ele fez na busca dele por aquela avelã. E eu achei muito legal isso, que eu nunca tinha pensado dessa forma, hein? Sobre a Era do Gelo, eu já assisti várias vezes. Adoro animações. Mas muito interessante. Eu já queria aproveitar para perguntar para você qual foi a ilustração que você mais gostou de fazer em relação ao devocional. Essa tá entre as tops, né? Mas acho que a minha preferida foi a primeira devocional que eu escrevi, que é do Gandalf, uma frase que ele fala que é: tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Aí, sempre que assisti os filmes, eu repeti a frase junto, né? Sempre me marcou, e foi o primeiro texto que eu fiz, né? Na hora que a Fernanda me deu a ideia, eu já estava com ela em mente, assim. Então, acho que é a minha preferida, assim. Legal, eu gostei. Eu gosto muito do Gandalf. Acho que é um mestre muito bom. O Hobbit, né, é muito bom. O filme inteiro. Todos os filmes do Tolkien eu não consegui ler ainda, então é um desafio para mim. Mas acho que Senhor dos Anéis é top, assim. Pastor, aproveitando a mesma pergunta para o senhor, qual que é o seu preferido, então? Qual a analogia mais querida aí no seu coração? É difícil, hein? Tentar diferenciar, assim, porque cada uma tem algum aspecto bem interessante. Mas eu vou
puxar a brasa para minha sardinha, né? Eu gosto muito das aplicações de aconselhamento. Então, esse Teologia Geek tem uma série de temas da área de aconselhamento bíblico. Para quem não sabe, né, acho que foi apresentado aí para a Letícia, eu faço parte da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Fui um dos membros fundadores, não o único, né, mas trabalhei com alguns pastores, como Bill Moore, Flávio Zaledo e outros. Então, quando eu vejo os temas, por exemplo, do Divertidamente, que acaba trazendo uma teologia das emoções, eu acho muito interessante. Quando eu vejo o Scratch, né, do Cobiça, da Era do Gelo, explica um monte de questões que nós temos na vida. Nós buscamos algo demais, enquanto nós deveríamos nos contentar com o Senhor em nossas vidas. Spock, sobre emoções, né, do Jornada das Estrelas. Enfim, sempre tem uma pitada de aconselhamento em um ou outro, porque o Davi também cresceu nesse ambiente de frequentar a BCB, os congressos, né? Então, nossas devocionais, então tem muito disso nos textos. Então, esses que falam um pouquinho mais dessas verdades me causam esse interesse a mais, né? Porque é algo que eu acabo usando com muita frequência em sessões de aconselhamento, em palestras, treinamentos. Então, eu gosto bastante dessas aplicações de aconselhamento. Agora, é difícil falar que eu não gosto dos demais, né? Mas é só para tentar chamar atenção para alguns temas. Ô, pastor, agora surgiu uma dúvida. Não sei se eu vou te colocar numa enrascada agora. Mas o senhor já usou o Teologia Geek em algum aconselhamento? O senhor conseguiria usar? Que eu já estou pensando ainda não usei, porque o livro é novinho, né? Mas, de alguma forma, já usei em palestras, em aberturas de sermões, em ilustrações, pequenas porções. Por exemplo, me lembro de um sermão que preguei, que eu usei uma referência ao Thorin, Escudo de Carvalho, para falar que as atitudes dele fez com que ele ganhasse um apelido, né? Então, Thorin, o Escudo de Carvalho, por causa daquela batalha que ele, então, pega um carvalho e usa, e aquilo marcou a sua vida. E aí eu estava fazendo a introdução para falar sobre Barnabé, que, na verdade, o nome dele era José, mas que recebeu o nome de Barnabé. Barnabé, ou seja, filho da consolação. Então, já usei em ilustrações de sermões, já usei em conversas de aconselhamento. Não está nesse nosso texto, mas já falei, por exemplo, em palestras que às vezes as pessoas desejam aquilo que não é bom para elas, como, por exemplo, em Frozen, quando o boneco de neve, ele quer ir para onde? Ele quer conhecer o sol, o verão. Não, mas não é bom para ele, né? Então, dá para a gente aproveitar dessas insinuações para ilustrar, para fundamentar conceitos. Então, e se eu conheço o meu aconselhado, a ponto de saber que ele curte a cultura pop, aí fica mais fácil para criar as conexões também. E aí, acabo aproveitando, né? Eu estou me lembrando agora aqui de um caso com um aconselhado que também é fã de Tolkien, e que nós, de vez em quando, conversávamos sobre algumas falas em nosso processo de aconselhamento. Nossa, muito legal. Porque, assim, querendo ou não, esse contato com os adolescentes é muito legal pra gente, por exemplo, que é conselheiro, ter essa dimensão do que é cultura pop, tá a par das novidades, né? Pra gente conseguir conversar, trocar ideias, saber o que os nossos aconselhados gostam. Então, eu acho isso muito bom. Acho que isso é uma boa maneira de receber conteúdo. E, inclusive, já quero deixar aqui minha parte, né? Porque esse tanto de perguntas. Eu já estou feliz aqui, exultante, porque gosto muito da área de aconselhamento, né? Estudo isso. Inclusive, o pastor Fernando é meu professor na pós. E gosto muito de arte, né? De cinema. Não é à toa que eu trabalho numa TV. Então, juntar esses dois temas é fascinante para mim. Eu acho que nós como cristãos, nós devemos
refletir sobre isso e falar sobre isso, né? Já que é um assunto que está na nossa vida o tempo todo. Se você for planejar para sair com seus amigos, né? Agora a gente está em pandemia, mas geralmente a gente marca de ir no cinema, a gente marca para ter algum tipo de entretenimento junto, né? Então a gente falar sobre esses temas, tendo a perspectiva cristã, é muito interessante, é muito legal e a gente incentiva, como, por exemplo, o Davi incentivou os outros jovens a buscarem sobre esse assunto, a falarem sobre isso, a ter uma visão mais refinada da realidade. Eu acho isso incrível e parabenizo vocês de novo. Falar sobre arte é uma coisa que às vezes tem um tabu no meio dos cristãos, né? De que não podemos fazer arte, não podemos fazer arte, engraçado, né? Não podemos pensar sobre isso de uma maneira muito profunda, porque senão a gente vai ser corrompido. E não, na verdade, a criatividade de Deus é algo comunicado para nós, e isso é muito belo, muito bom quando a gente usa, né? Davi, eu não sei, eu já vou fazer outra pergunta aqui que eu não sei se você vai achar ruim, mas eu vou fazer. Você pensa em trabalhar, você tem 17 anos, né? Você pensa em trabalhar nessa área um dia? De aconselhamento, né? Aconselhamento, arte, não sei. Bom, tô com 17 anos, né? Tô finalizando aí terceiro ano do ensino médio. Então, diversas vezes, né? Fico pensando com meus pais, com minha irmã, o que eu vou fazer, qual vai ser a faculdade. Então, assim, hoje, se eu tivesse que decidir hoje, sim, eu trabalharia envolvendo arte, sim. Eu penso muito em jornalismo, mas Deus está no controle de tudo e eu tenho alguns meses ainda para decidir aí qual vai ser o rumo. Te botei numa enrascada, né? Não, faz jornalismo e comunicação e manda o currículo lá para a Letícia. Isso que eu ia falar, já traz o currículo para cá, que vocês estão muito longe agora, a gente tem que ficar mais perto. Já traz o Davi para cá, a IPPTV vai adorar. Inclusive, a gente tem aqui o Luan, que trabalha com a gente, e ele é produtor de cinema. Ele tem até a For You Filmes, ele é um dos fundadores da For You Filmes, que produz filmes cristãos, curta-metragens, enfim. Tem bastante coisa legal, então se vocês quiserem contato aí para conversar, quem sabe, né? Nos surge aí os novos roteiros. Então é bom pensar dentro desse assunto. Eu espero que você voe e deslanche nessa área. Se for para a área do aconselhamento também, já pensou ser um pastor também? Aquelas. Enfim, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação, é muito legal falar sobre isso. Já é um dos programas que a gente fala sobre ficção também, lá no nosso canal a gente colocou Crônicas de Nárnia, então trazer esses assuntos, trazer esses temas é algo muito interessante, não só para mim, mas eu tenho certeza que para o público também. E eu quero perguntar, onde que o pessoal acha esse livro? Letícia, eu amei esse livro, quero comprar, e o que eu faço? Onde eu acho? O livro está sendo distribuído pelo Ministério Ler. O Ministério Ler é uma editora, então tem o seu site, tem a sua loja. Então, ministérioler.com.br, salvo engano. E ali, então, tem a loja e tem o Teologia Geek. Eles vendem outros livros também, são distribuidores de algumas editoras e alguns livros próprios. Então, está lá. Em São Paulo é a maneira mais fácil de conseguir. Como foi ainda um lançamento, ainda não temos pontos, né, de distribuidores pelo Brasil afora. A gente tem sempre recebido mensagem de alguns dizendo: poxa, mas é caro o frete para chegar aqui no Amazonas, chegar no Pará, né? Mas não tem como a gente ainda baratear tanto essa parte que não está no nosso controle, né? Mas, enfim, no Ministério Ler, no site deles, vocês vão encontrar o material Teologia Geek. Então, a gente tem a Editora Hebron aqui, né? Que é uma livraria também. A gente já tenta fazer essa parceria para conseguir trazer o Teologia Geek para cá.
e aí toda a nossa comunidade aqui em São Paulo ser edificada por ele. Então já temos aí uma pauta de conversa. Para você que está nos assistindo, já sabe o caminho, né? Já sabe o caminho que você deve encontrar esse livro. Já aproveite, compre aí para sua família. Quem sabe não é um bom ambiente para você com seus filhos, para você ler junto com eles. Enfim. Pastor Davi, vocês querem dar uma palavra final aqui para o nosso público? Eu quero dizer, né, que é sempre bom lembrar as pessoas para ter esse senso crítico, né, de avaliar todas as produções culturais que elas consomem, seja filme, série, música, sempre avaliar à luz da palavra de Deus, né, sempre comparar as verdades que ela afirma, que os ensinamentos que ela quer passar, sempre olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Isso envolve também o nosso momento de lazer, né, com o que nós consumimos. Uma palavra muito de aconselhamento já, né? Pode falar, pastor. Eu também já comunico, né, assim, quem estiver nos acompanhando, especialmente quem já estiver com o livro em mãos, que conheceu já o material, seria interessante você marcar nas redes sociais, seja no Facebook ou no Instagram, marca lá, @teologiageek, para nós termos noção do alcance, quem está com o material em mãos, e saiba que o volume 2 está sendo produzido. Tem muitas coisas aí, como Chaves, Chapolin e tantas outras frases de cultura pop aí, estamos trabalhando já. Estamos assim, né? O Davi está produzindo, e a minha parte aí é de incentivo, fazer uma leitura de correção, uma supervisão teológica, mas volume 2 a caminho. Esperamos que em breve possamos estar no novo Clube do Livro, falando até do volume 2. Show! Isso eu não posso perder. Assim que lançar, vocês me avisam que eu quero fazer um Clube do Livro. Quem sabe a gente não faz presencial já, né? E vai ser um prazer ter mais um volume aqui. Eu já quero os meus. Vou pegar os meus livros. E, com certeza, é um bom meio também de fazer estudo entre os adolescentes, entre os jovens, e com a galera mais velha também, para a galera aprender e ser edificado. Eu coloquei aí na tarde o 2 Timóteo 2:2, né, pastor? Que é o seu Instagram? Sim, 2 Timóteo 2:2, fazendo referência ao que nós temos que aprender e transmitir a outros. Então, nessa página, eu faço menção de livros de aconselhamento bíblico e também indicação de cursos, treinamentos. É um perfil apenas para fazer as recomendações da área de aconselhamento bíblico. Então, eu normalmente posto também as editoras que estão fazendo promoções de material dessa área. Então, é o perfil aí, @2 Timóteo 2:2, conforme está escrito aí, né? Porque é o número 2, TM, 2 por extenso e 2 no final. Mas o pessoal consegue ler aí. Já sigam o pastor, sigam Teologia Geek, que com certeza você vai sair falando sobre filme, falando sobre Bíblia, falando sobre aconselhamento, sair falando sobre várias coisas. Pastor Davi, foi um prazer conversar com vocês. Por mim, eu ficaria muito mais tempo aqui, mas a gente vai ter a parte 2, segundo boatos aí. E eu agradeço vocês, agradeço o público, porque hoje foi muito bom. Obrigado pela participação. Pessoal, o Clube do Livro está acabando, mas eu espero que você tenha sido muito edificado e tenha recebido muitas informações boas para o seu dia a dia, que você saiba aproveitar a cultura pop a seu favor e com as lentes do Evangelho. O Clube do Livro fica por aqui, mas já tem muito mais.